Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre os títulos preferidos dos grandes investidores. O que eles estão comprando? Pré-fixado, IPCA ou Tesouro Selic? É sobre isso que você vai ficar sabendo, além de também indicar qual vai ser a taxa Selic para outubro de 2023, com base no último leilão dos grandes investidores. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação porque o vídeo já começou. Você tem visto aí que na última semana de outubro, aí dessa primeira quinzena, as taxas voltaram a subir e aí indicando aí que a tendência de queda que parecia começar, parece que realmente não se concretizou. Chegou a bater aí o pré-fixado a 11,5 e depois voltou a subir novamente, se aproximando novamente aí dos 12%. Isso pré-fixado 2025. O 2029 ainda mais próximo de 12%. Então veja que as taxas voltaram a subir nessa semana aí de outubro. Mas vamos falar então aqui dos leilões dos títulos, começando pela NTN-B, ou IPCA com juros semestrais. Lembrando a você que esses leilões são só para pessoas jurídicas, são os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência, enfim, lá não tem o IPCA principal. E o que nós reparamos aqui? Tivemos leilão para 2027, 2035 e 2060. A primeira questão que nós colocamos para você é que as taxas estão praticamente estáveis. Este leilão foi realizado na semana passada, dia 11/10, e a variação das taxas foi no máximo de 7 pontos base, ou seja, praticamente aí sem variação. Só que tem um detalhe. Esse leilão aconteceu na terça-feira e o estresse maior do mercado foi de quarta para sexta. Então essa é uma informação importante aí para você. Então, muito bem, as taxas estão variando de 5,72 a 5,83. Todas as três taxas abaixo aí de 6% para você poder entender cada vez mais. Sendo que aqui, ó, olha na sua tela, no canto esquerdo aqui do seu vídeo. Vou marcar aqui de cor amarela para você. Veja como 2035 está muito próximo de 2060. Praticamente aí sem spread. Estamos falando aí de aproximadamente 0,1 ponto percentual. É muito pouca a diferença. Terceira questão importante aqui. Nós voltamos a ter uma oferta gigante em termos aí do total, concentrado aqui no curto prazo. Está aqui para você verificar. O leilão aí para 2027 voltou a ser aí a mais forte oferta que nós tivemos. Só que tem um detalhe, o Tesouro manteve também a oferta desses títulos bem alta. Estamos falando aí de um leilão de 2.300.000 títulos. A média ao longo do ano aí de 2022 está entre 1.100.000 e 1.200.000. Mas nos últimos 5 leilões, essa média subiu para 2,2 milhões. Praticamente aí dobrando nesses últimos leilões. Ou seja, o Tesouro continua colocando bastante NTN-B para vender. E o mercado? 100% foi comprado na volta 1, sendo que na volta 2, juntando volta 1 e volta 2, 84%. Continua o interesse do mercado sem grandes variações. Continua também uma oferta elevada do Tesouro para a NTN-B, o IPCA com juros semestrais. Então vai se ligando aí qual é então a movimentação, tanto da oferta do Tesouro quanto do interesse dos grandes investidores. E quando nós olhamos aqui, veja o histórico aí de compras desse título. Olha no seu canto direito a quantidade de títulos comprados, como que aumentou sensivelmente aí nessas últimas semanas, principalmente aí desse pico de agosto. E agora nós temos aí um intervalo de 1 milhão a 2 milhões, é onde tem se concentrado a maior quantidade. E isso deve-se a 2 principais fatores. Primeiro deles, as ofertas aumentaram muito com relação às ofertas que nós tínhamos no primeiro semestre. E segunda questão, a manutenção do interesse do mercado, que é sempre aí de 85% a 90%. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aquele super like, porque ajuda aqui muito o nosso canal. E olha, eu acabei de atualizar a nossa playlist Qual a Melhor Taxa e o Melhor Preço, tanto do pré-fixado, IPCA principal, IPCA com juros semestrais, e o vídeo está aqui no alto para você entender tudo. Vamos falar agora do título Tesouro Pré-fixado para você entender para onde vai a taxa Selic, porque tivemos surpresas nesse leilão. Vamos lá.
Primeira surpresa que nós tivemos somente oferta na volta 1, então não teve oferta para a volta 2. Esse é o primeiro detalhe que nós tivemos. Segundo detalhe que nós tivemos aí as taxas com pequenas variações. O que eu chamo de pequenas variações? Se nós tivermos aí variações de 20 pontos base, seja para cima ou para baixo, eu considero aqui pequena variação em relação ao leilão da semana anterior. Se for acima desse valor, eu já acho que a variação é grande. Então você veja que o que mais variou foi para janeiro de 2026, 19 pontos base. E o que a gente verifica? Continuamos tendo, aqui a taxa para outubro de 23 maior do que todas as taxas. Volto a dizer, quando nós temos uma taxa para outubro de 2023 maior que outro prazo, que é 2024, que é mais longo, ou para 2026, que é mais longo ainda, significa então uma preocupação do mercado com relação às taxas de curtíssimo prazo. E para outubro de 23, a taxa que eles compraram foi 13,18. O que significa isso? Vou marcar aqui no canto direito do seu vídeo, aí em vermelho, Selic implícita de 13% em outubro de 2023. Veja aí, isso é o que o mercado está projetando. Selic implícita de 13% ainda para outubro de 2023. Outro detalhe muito importante é que depois de mais de 6 meses, vou repetir para você, depois de 6 meses, o mercado não comprou aí 100% do título mais curto. Foi 1 milhão de títulos ofertados e 800 mil comprados. Praticamente todos os outros leilões nesses últimos 6 meses, 100% dos títulos comprados do mais curto acontecia. Agora não. Então é bom a gente ficar de olho, porque pode ser que o mercado não aceite taxas aí mais baixas aí do que esses 13,18, 13,15%. Outro detalhe importante. Se por um lado a NTN-B, o IPCA, a oferta aumentou e foi a segunda maior oferta dos leilões aí dos últimos meses, agora para o pré-fixado a oferta não caiu não, ela desabou. Veja que no leilão anterior foram 15 milhões de títulos, no anterior 9.300, depois 18, agora apenas 5 milhões e 500 mil títulos. Vou repetir, 5 milhões e 500 mil títulos, sendo a oferta bem concentrada no título mais longo, 3 milhões e meio aí nesse título mais longo para janeiro de 2026. Então veja aí que tivemos mudanças bem importantes. O pré-fixado curto não foi comprado 100%. Não tivemos aí oferta para a volta 2 e tivemos um volume total de títulos bem baixo, mas bem baixo mesmo em relação ao histórico. Mas o que não mudou mesmo foi o interesse do mercado. Nós tivemos aí 91% aí dos títulos foram comprados. Veja aqui o seguinte, olha o gráfico como caiu a quantidade de títulos comprados em relação aos últimos leilões. Eles estavam concentrados aqui, ó, entre 10 e 15 milhões na marcação do gráfico à sua esquerda. Você pode verificar. E agora não. Voltou aqui para 5 milhões numa queda sensível em relação aos leilões anteriores. Ou seja, o Tesouro aí fechou então a oferta de títulos. Saiu de 15 milhões para 5 milhões, em que pese o interesse do mercado ter se mantido. Só que verifica aí que fechando aí esta torneira, nós tivemos a quantidade de títulos despencando. E a Selic implícita para outubro de 2023, 13%. Volto a dizer, Selic não vai cair rápido e você precisa saber cada vez mais sobre isso. Agora, se você quer se atualizar mesmo, saber o que os grandes investidores, os grandes bancos, enfim, estão pensando sobre a macroeconomia mundial, eu tenho essa playlist aqui do lado. Se chama Cenários. Toda semana eu atualizo ela para você compreender esse movimento da macroeconomia mundial. Assiste lá que você vai entender. Falando agora a oferta de Tesouro Selic, tivemos também o leilão aí realizado na semana passada. E nesse caso, se o IPCA subiu, se o pré-fixado caiu, o Selic permaneceu praticamente na mesma. LFT, tá aí para você. Tivemos uma leve queda aí na taxa do componente pré-fixado. Não é a taxa Selic, é o componente pré-fixado que saiu de 0,1830 para 0,1750. É uma queda bastante discreta e a oferta de títulos se manteve a mesma, 937.500 títulos. Não variou praticamente nada. Outro que não variou praticamente nada foi o interesse aí do mercado. 85% do total de títulos foi comprado, sendo que na volta 1 foi 100%. A única diferença aí que eu verificaria em relação aos leilões anteriores é que desde agosto não tínhamos aí 100% dos títulos do Tesouro Selic comprado.
Então nós estamos em outubro, setembro, outubro, pouco mais aí de 2 meses, sem termos 100% dos títulos comprados. Mas o interesse continua o mesmo, a oferta continua a mesma e pouca coisa mudou, então, para o Tesouro Selic. Para finalizar, eu quero trazer aqui para você o pré-fixado, então, com juros semestrais, a NTNF. E aí nós tivemos mudanças novamente aqui. Veja aqui que o pré-fixado, o leilão aconteceu na quinta-feira. Volto a dizer, segunda e terça-feira da semana passada, o mercado estava calmo. Quarta, quinta e sexta, deu um estresse no mercado. E aí o que a gente verifica? O título para janeiro de 2029, veja que os pré-fixados com juros semestrais são títulos mais longos. Então, para janeiro de 29, 11,91% foi a taxa. E ela aumentou aí 5 pontos base. Então, a gente verifica também sem grandes variações aí também no pré-fixado com juros semestrais. Só que o mercado comprou 100% desse título. A taxa subiu, ficou próxima aí de 12% novamente e o mercado comprou tudo. Já para janeiro de 2033, tá aí, nulo. Voltamos a ter aí uma oferta de títulos nulo. E aí, quando a gente repara a oferta total de pré-fixado, a gente verifica que também ela foi bem baixa. Então, tanto o pré-fixado principal quanto o pré-fixado com juros semestrais, a oferta despencou. No caso aqui do pré-fixado com juros semestrais, saiu de 1,5 milhão para 650 mil títulos. Então veja que caiu bastante. Leilão anterior tinha sido 300 mil. É um título bem volátil, como eu venho dizendo. Esse pré-fixado com juros semestrais, tem hora que o mercado não compra nada, tem hora que o mercado compra tudo. Ele fica variando bastante. E nesse leilão, então, em que pese ter comprado 100% do título mais curto, o título mais longo não comprou nada. Então o percentual total de interesse foi de 77%. E aí você tem o gráfico, então, da quantidade de títulos comprados, voltando aí a ficar próximo desses 500 mil, que é o histórico aí da média desse título que a gente vem observando aqui para você. Meus amigos, esse aí foi o resumo, então, para você de como os grandes investidores estão investindo. E por que é importante? Geralmente, esses grandes investidores dão caminhos para você entender para onde que o mercado está indo. O dinheiro está indo para que título? Pré-fixado, Tesouro Selic, IPCA. É bom você entender tanto aí o interesse do mercado, quanto as taxas que eles estão aí aceitando nesse mercado. Ou seja, que eles estão arrematando os leilões de títulos do Tesouro Nacional, que é só para os grandes investidores, as instituições financeiras. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que cada vez mais olho vivo nos grandes investidores. Um abraço e até o próximo vídeo.